Trabalho para a disciplina de Auditoria 1, ministrada pela professora Caroline Hort, do curso de Ciências Contábeis da URGS. Equipe Pacioli: Cássio, Eduardo, Guilherme, Paulo e Tiago. NBCTA 580 – Representações formais. Esta norma trata da responsabilidade do auditor na obtenção de representações formais por escrito da administração e, quando apropriado, dos responsáveis pela governança, na auditoria de demonstrações contábeis. Evidência de auditoria é a informação usada pelo auditor para chegar às conclusões nas quais se baseia o seu relatório de auditoria. Portanto, similarmente às respostas às indagações, as representações formais são evidências de auditoria. Mas atenção! Embora forneçam evidência de auditoria necessária, as representações formais sozinhas não fornecem evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito de nenhum dos assuntos dos quais tratam. Os objetivos do auditor são: obter representações formais da administração e, quando apropriado, dos responsáveis pela governança, de que eles cumpriram com suas responsabilidades pela elaboração das demonstrações contábeis e pela integridade das informações fornecidas ao auditor. Dar suporte a outras evidências de auditoria relevantes para as demonstrações contábeis ou para afirmações específicas nas demonstrações contábeis. E reagir apropriadamente às representações formais fornecidas pela administração ou se a administração não fornecer as representações solicitadas pelo auditor. Para fins das normas de auditoria, representação formal é uma declaração escrita pela administração, fornecida ao auditor para confirmar certos assuntos ou suportar outra evidência de auditoria. O auditor deve solicitar representações formais dos membros da administração com responsabilidades apropriadas pelas demonstrações contábeis e conhecimento dos assuntos envolvidos. O auditor deve solicitar à administração que forneça representação formal de que ela cumpriu a sua responsabilidade pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável, e no sentido de que forneceu ao auditor todas as informações e permitiu os acessos necessários, e que todas as transações foram registradas e estão refletidas nas demonstrações contábeis. A responsabilidade da administração deve ser descrita nas representações formais da maneira como está nos termos do trabalho de auditoria. E, se além das citadas representações exigidas, o auditor determinar que é necessário obter uma ou mais representações formais para corroborar outras evidências de auditoria relevantes, deverá solicitá-las. A data das representações formais deve ser tão próxima quanto praticável, mas não posterior à data do relatório do auditor sobre as demonstrações contábeis, e deverá abranger todas as demonstrações contábeis e períodos mencionados no relatório. As representações formais devem ter a forma de carta de representação dirigida ao auditor. Se lei ou regulamento exigir que a administração faça representações públicas formais a respeito de suas responsabilidades, os assuntos relevantes abrangidos por tais representações não precisam ser incluídos na carta de representação. Se o auditor tem preocupação a respeito da competência, integridade, valores éticos ou diligência da administração ou do seu comprometimento com estes ou com sua aplicação, ele deve determinar o efeito que tais preocupações podem ter sobre a confiabilidade das representações e da evidência de auditoria em geral. Se as representações formais forem incompatíveis com outras evidências de auditoria, o auditor deve executar procedimentos de auditoria para tentar solucionar o assunto. Se o auditor concluir que as representações formais não são confiáveis, ele deve tomar ações apropriadas, inclusive determinar o possível efeito na sua opinião no relatório de auditoria. Se a administração não fornecer uma ou mais das representações formais solicitadas, o auditor deve discutir o assunto com a administração, reavaliar a integridade da administração e avaliar o efeito que isso pode ter sobre a confiabilidade das representações e da evidência de auditoria em geral, e tomar ações apropriadas, inclusive determinar o possível efeito sobre a sua opinião no relatório de auditoria. O auditor deve abster-se de emitir opinião no relatório sobre as demonstrações contábeis se concluir que há dúvida suficiente a respeito da integridade da administração, de tal modo que as representações formais não sejam confiáveis, ou a administração não fornecer as representações formais exigidas.
Obrigado.